Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Citações de Ellen White, maliciosamente usadas, para tentar apoiar a Trindade. Observe essa citação de Ellen White. Você é levantado da água, para viver daqui em diante em novidade de vida, para viver uma nova vida. Você nasceu para Deus, e permanece sob a sanção e o poder dos 3 seres mais santos do céu, que são capazes de impedi-lo de cair. Manuscript Releases Volume 7, página 267, e também em Sermons and Talks, Volume 1, página 367. Será que Ellen White escreveu 3 seres mais santos do céu? A resposta é definitivamente não. Ellen White não escreveu estas palavras com sua própria mão. Elas foram escritas por um estenógrafo, tentando acompanhar um sermão que Ellen White estava pregando. Alguns trinitarianos estão usando essa suposta citação de Ellen White para afirmar que ela escreveu 3 seres mais santos do céu, e para tentarem apoiar a teoria de 3 deuses, 3 seres divinos que são separados e coiguais. Que seja conhecido, de todos os adventistas, que Ellen White nunca colocou a caneta no papel e escreveu 3 seres mais santos. Ela não é autora dessas palavras. Vamos agora examinar de perto o que os registros revelam, e deixar que todos os homens sejam informados dos fatos da questão. Esta declaração é na verdade um relato de um sermão que a Sra. White pregou na tarde de sábado, 20 de outubro de 1906, em Oakland, Califórnia. Não foi ela que escreveu, mas alguém relatou. Este relato foi produzido depois que ela morreu. A declaração também aparece no livro Sermões e Palestras, livro 1. O White State nos informa claramente em seu site que o livro Sermons and Talks, livro 1, contendo a frase 3 seres mais santos, vem de um relato do estenógrafo que ouviu Ellen White pregar um sermão, em 20 de outubro de 1906, na Igreja Congregacional de Oakland, Califórnia. Esse estenógrafo escreveu e editou esse sermão, mas Ellen White não escreveu as palavras 3 seres mais santos. A declaração do White State também aparece no livro Sermões e Palestras, livro 1, página 1, e na frente do livro nos é dito: todas as mensagens reproduzidas neste volume foram feitas em público, e estenograficamente registradas, ou foram preparadas com esse objetivo em vista. Muitos dos sermões de Ellen White podem ser encontrados na Review and Herald e Sinais dos Tempos, mas quase todos os aqui incluídos nesta série foram feitos de manuscritos anteriormente não editados, como aparecem nos nossos arquivos. Então, embora não havia gravadores de fita, nos dias de Ellen White, uma pessoa pode obter o verdadeiro pensamento ou sentimento de Ellen White, como um palestrante, ao ler este livro. Sermões e Palestras, livro 1, página 1. Esta é uma admissão muito honesta do White State, dizendo-nos que a Sra. White não escreveu essas palavras. Ao contrário, era um relato do que ela disse. É muito óbvio que erros foram cometidos ao escrever este sermão. A própria Sra. White nos alertou sobre isso dizendo: e agora, para todos que têm um desejo pela verdade, eu gostaria de dizer: não deem crédito a relatos não autorizados sobre o que a irmã White fez, disse ou escreveu. Se você deseja saber o que o Senhor revelou por meio dela, leia suas obras publicadas. Há alguns pontos de interesse, concernentes aos quais ela não escreveu. Não apanhem avidamente, e veiculem rumores sobre o que ela disse. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 696. Observe o que ela nos disse para ler suas obras publicadas. Isso é muito importante ter em mente, porque ela recomenda fervorosamente suas obras publicadas, em vez de relatos do que ela pode ou não ter dito. É muito simples. Ela sabia que todas as suas obras publicadas tinham sido lidas por ela. Ela lia todos os manuscritos antes da publicação. Observe o que ela diz: leio do princípio ao fim tudo o que é copiado, para ver que tudo esteja como deve estar. Leio todos os originais dos livros antes de serem enviados para o prelo.
Mensagens Escolhidas, volume 3, página 90. Naturalmente, Ellen White não pode verificar nada que foi publicado, depois que ela morreu. Por isso, ela nos instruiu, que devemos ler suas obras publicadas. Porque essas obras publicadas, ela mesma havia revisado. É interessante, que essa afirmação dos 3 seres mais santos, só apareceu recentemente. A data em que o White State a publicou, foi 60 anos após sua morte. O White State diz o seguinte: lançado em 16 de março de 1976. Seria difícil, para Ellen White verificar e revisar este relatório de seu sermão, antes da publicação. Ela estava morta há muito tempo. Não há provas para dizer que a Sra. White tenha escrito as palavras 3 seres mais santos. Então, os fatos são: 1. Ellen White não escreveu as palavras 3 seres mais santos. 2. As palavras do estenógrafo não são inspiradas. 3. O sermão foi transcrito há mais de 70 anos. 4. O relatório do estenógrafo foi uma versão resumida, com suas palavras, do sermão de Ellen White. 5. O relatório do estenógrafo nunca poderá ser certificado. 6. As palavras 3 seres mais santos contradizem uma infinidade de citações que ela escreveu. 7. O sermão transcrito tinha a intenção apenas de refletir o que Ellen White disse como oradora. Agora vamos demonstrar por que o rapaz que escreveu o sermão de Ellen White cometeu um erro ao afirmar que a Sra. White disse 3 seres mais santos. Tudo o que temos a fazer é examinar seus escritos publicados, como ela nos instruiu a fazer. Ao comparar este relato do estenógrafo com os escritos publicados de Ellen White, vemos que ele copiou errado. Vamos ver algumas. Quantos seres divinos existem, de acordo com os escritos publicados de Ellen White? Cristo, a Palavra, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno. Um na natureza, em caráter e em propósito. O único ser, em todo o universo, que poderia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O Grande Conflito, página 493. Isso claramente nos diz que não há outro ser além de Cristo, que entra nos conselhos de Deus. Nenhum outro ser, em todo o universo. Isso mostra apenas 2 seres. O Espírito Santo não pode ser outro ser, porque ele não pode entrar em todos os conselhos de Deus. Mas nós já sabemos disso, pois a Bíblia torna isso muito claro em Zacarias 6, versos 12 e 13. Edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, e se assentará, e reinará em seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre os dois, pai e filho. Zacarias 6, 13. A irmã White nunca menciona outro ser, além de Cristo, que é permitido entrar em conselho com Deus. Como isso pode ser, se ela realmente fosse trinitária? Como alguns reivindicam em seu nome. Onde estava Deus Espírito Santo? O único outro ser no universo, que queria entrar nos conselhos de Deus e seu filho, era um anjo orgulhoso chamado Lúcifer. Foi ele quem quis que o conselho celestial incluísse um terceiro membro. Leiam por favor, o 1º capítulo de Patriarcas e Profetas, e verão se isso é verdade ou não. Mas tem mais. O único ser, que era um com Deus, viveu além na humanidade, baixando a humilde vida de um trabalhador comum. E labutou ao banco de carpinteiro, com seu pai terrestre. Sinais dos Tempos, 14 de outubro de 1897. Aqui ela claramente diz que Cristo é o único ser, que é um, com Deus. Não há menção de algum outro ser, com Deus, além de Cristo. Só há 2 seres, como Zacarias 6 versos 12 e 13 diz. Tem alguns adventistas, que usam o seguinte argumento. Só porque Deus o Espírito Santo não é mencionado, não significa que ele não está lá. E para eles dizemos. Ellen White usou a palavra apenas. Ao usar essa palavra, a Sra. White exclui outras opções ou possibilidades. É impossível que ela diga apenas, e em seguida, em outro lugar contradizê-la. Novamente a mesma linguagem simples é usada na seguinte citação. Somente o pai e o filho devem ser exaltados. O Instrutor da Juventude, 7 de julho de 1898. A afirmação acima, por si só,
deveria ser suficiente para abolir toda a teoria de uma trindade. Honestamente, como poderia Ellen White fazer uma declaração como essa? Se ela fosse realmente uma trinitariana. Se o Pai e o Filho, somente, devem ser exaltados, então o que devemos fazer com Deus o Espírito Santo? Certamente Ellen White não era crente nessa doutrina, que é adotada pela mãe de todas as prostitutas, a Igreja Católica. E novamente Ellen White diz: Deus e Cristo. Unicamente. Sabem o que as almas dos homens custaram. Sinais dos Tempos, 13 de janeiro de 1909. Apenas dois seres. Nenhum homem, nem mesmo o mais alto anjo, pode avaliar o grande preço em nos salvar. É conhecido somente ao Pai e ao Filho. The Bible Echo, 28 de outubro de 1895. Apenas dois seres. Se o Espírito Santo fosse um terceiro ser, coigual, então também saberia. Quem é o terceiro em poder, que está no céu? Esta é uma pergunta importante a ser respondida. Em dezenas de citações, Ellen White identificou os três seres mais elevados do céu, antes da queda, como o Pai, o Filho e Lúcifer, não como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um outro ser, separado do Pai e do Filho. Nos escritos publicados, temos claramente a resposta. Deus é um governador moral, assim como um pai. Ele é o legislador. O Filho de Deus era o próximo em autoridade, depois do grande legislador. O Senhor me mostrou que Satanás já foi um anjo de honra no céu, depois de Jesus Cristo. Lúcifer, no céu, antes de sua rebelião. Foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus. Depois da queda de Lúcifer, o terceiro ser, mais alto no céu, é identificado para nós. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Está muito claro que quem ocupa a terceira posição no céu, hoje, é o anjo Gabriel. Sobre o Espírito Santo, Ellen White ensinou que é o Espírito de Deus, vindo a nós, através de seu Filho. E por isso ela escreveu: O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens, para lhes dar suficiência. Nós queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo, que é enviado do céu, chamado de Espírito Santo. Ellen White não só identificou o Espírito Santo como o Espírito de Cristo, como também sempre identificou apenas dois seres sozinhos, não três. Então, se Ellen White tivesse dito ou escrito três seres mais santos, ela estava se contradizendo, mas ela não escreveu. Dessas citações claras que vimos, aprendemos que a terceira posição mais alta no céu é ocupada pelo anjo Gabriel. Isso deve ficar claro para qualquer indivíduo de pensamento claro. Este peso de evidência não pode ser posto de lado levemente. Insistir em outro pensamento, com base em declarações não verídicas, é vagar sem mapa, nem bússola, em um oceano desconhecido. Estão traindo a si mesmo, com um desejo teimoso de manter uma teoria sem fundamento. Estas declarações simples que citamos são de suas obras publicadas. Não são declarações que foram produzidas muito depois que ela morreu. Estas são declarações autênticas, que ela revisou e verificou, e que toda a igreja na época se firmou. Por outro lado, declarações que só aparecem posteriormente, e que contradizem claramente os escritos autênticos, devem ser cuidadosamente examinadas, estudadas, e confrontadas com os escritos publicados. Próxima declaração que vamos examinar. Agora um pequeno ponto. Quando os santos no reino de Deus são aceitos no amado, e então as harpas douradas são tocadas, e a música flui por toda a hoste celeste, e eles se prostram, e adoram o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Será que Ellen White escreveu: adoram o Pai e o Filho e o Espírito Santo? Não perca o próximo vídeo da série. Citações de Ellen White, maliciosamente usadas para tentar apoiar a Trindade.
Continua. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.